de vibrar, para que possamos aproveitar ao máximo as energias dos nossos estudos da noite de hoje. Nós vamos começar com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que será feito pela nossa irmã Denise. Por favor, Denise. Boa noite a todos. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Dizem para se ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? Por que alguns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta situação? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e dar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Eis o que de cada um deve se compenetrar. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Que Jesus continue nos abençoando. Muito obrigado, Denise. Meus queridos irmãos, encarnados e desencarnados, meus queridos irmãos, presentes neste ambiente de luz, encarnados, vamos neste momento aproveitar a oportunidade bendita que a espiritualidade amiga nos está oferecendo. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, o Espírito mais perfeito que esteve entre nós, aquele que nos foi enviado por Deus para nos servir de guia e exemplo. Jesus, através de seu discípulo Mateus, nos disse que quando 2 ou mais pessoas se reunirem para falar em meu nome, ali eu me farei presente. Neste momento, já sentimos neste ambiente a presença de Jesus, nosso Mestre, para dirigir e acompanhar os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós teremos um presente. Yasmin Madeira fará palestra para a gente pessoalmente. Por favor, Yasmin. Hoje nós teremos um presente. Yasmin Madeira fará palestra para a gente pessoalmente. Por favor. O presente é meu de estar presente aqui. Graças a Deus nós temos esse espaço de reflexão para que nós possamos avaliar as nossas vidas, os nossos desafios cotidianos. Porque certamente todos nós já passamos o que hoje nós vamos falar. Medo. Alguém aqui já sentiu medo na sua vida? Quem já sentiu, levanta o dedo. O medo é algo natural no ser humano.
Ainda bem que nós sentimos medo. Porque se não sentíssemos medo, nós até morreríamos, porque nos colocaríamos diante de situações que poderiam até nos levar à morte. Então, o medo é uma reação natural a ameaças, a perigos que nós possamos estar passando. Então, o medo, até certo ponto, é absolutamente natural e importante para a nossa vida na Terra. Então, está ótimo assim. Mas acontece que existe um nível de medo que se torna patológico, ou seja, doentio. Nós, por exemplo, estamos mergulhados numa sociedade violenta. Nós ligamos a televisão e ficamos assistindo determinadas reportagens que nos infundem um medo profundo. Nós sabemos que estamos vivenciando situações difíceis no planeta. Então, todas essas circunstâncias podem ativar em nós um medo exagerado. Por que eu estou falando de medo exagerado? Porque nós sabemos que nós somos espíritos imortais e estamos realizando uma tarefa de aprendizagem aqui na Terra. Se nós nos deixarmos envolver por um medo absoluto, nós não saímos de casa, não é verdade? Vamos ficar trancados dentro do quarto. Então, aí vem a mensagem inicial que a nossa companheira Denise nos trouxe, porque nós precisamos entender que nós estamos na Terra, num planeta de provas e expiações, por algum motivo. Nós temos um trabalho a realizar, um trabalho de autoaprimoramento. Cada um de nós dentro de um campo de ação. Alguns companheiros têm mais forte na sua vida questões de saúde física. Outros têm mais forte questões de dificuldades nos relacionamentos. Outros temos mais forte questões financeiras, dificuldades de trabalho, que acabam nos acompanhando durante longos períodos da nossa existência. Será que isso vem por acaso? Os benfeitores dizem que não. Que nós passamos, cada um de nós, por situações de acordo com as nossas necessidades educativas. Agora, eles nos explicam também que dentre as dificuldades que nós passamos na vida atual, a maior parte delas é provinda das nossas escolhas do presente. E tem aquelas que são a repercussão do nosso passado. Então, nós precisamos observar como nós andamos nesse mundo, as escolhas que nós estamos fazendo, porque certamente os nossos pensamentos geram emoções que atraem eventos exteriores. E esses eventos podem não ter nada a ver com situações do passado, mas sim ser um resultado das nossas escolhas no presente. Por isso que nós precisamos nos observar. Como andam os meus pensamentos ultimamente? Santo Agostinho, ele dá uma resposta a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra espírita do mundo, que veio a lume em 1857. Então, Kardec faz uma pergunta a Santo Agostinho a respeito da evolução do homem, como ele poderia aproveitar melhor, e Santo Agostinho o remete ao autoconhecimento. Ele diz, olha, faz como eu fiz quando estava na minha última encarnação na Terra. À noite, quando eu ia colocar a cabeça no travesseiro, eu me perguntava, como é que foi o meu dia? Como é que foram as estruturas do meu pensamento? Quais foram as minhas escolhas? Será que eu prejudiquei alguém? E aí, conforme fossem as respostas, eu iria atuar no dia seguinte, tentando amenizar alguns equívocos e tentando me melhorar. Então, meus irmãos, essa é uma dica importantíssima para a nossa felicidade. Porque Jesus e o Espiritismo nos orientam que nós só
temos aquilo que semeamos. Deus é absolutamente bom. Ele não esqueceu de uns e lembrou de outros. Deus não fechou os olhos quando aquela criança nasceu com problemas orgânicos e cega. Então, a doutrina dos espíritos vem nos explicar a razão dos sofrimentos. Os sofrimentos muitas vezes intensos. Nós conhecemos crianças que já têm que lidar com processos cancerígenos desde o iniciozinho da sua vida. E aí nós podemos perguntar, meu Deus, ela não fez nada para merecer isso, acabou de sair do ventre materno. Não é essa a resposta que os benfeitores nos dão. Eles nos dizem que aquela criança é um espírito imortal, que já teve outras experiências, como todos nós. Às vezes aquela criança é um espírito mais velho do que nós, porque Deus jamais para de criar. Então existe um motivo para as nossas dores e não existe, meus irmãos, bala perdida. A pessoa estava ali naquele minuto ou naquele exato segundo e havia uma razão de ser, mas veja bem, isso não tira a responsabilidade do agressor, de quem estava usando a arma. Acontece que existe uma sincronicidade nas coisas. E aí, aquele que está equivocado vai arcar com as consequências do seu crime. E aquela que está sofrendo ali está se libertando de uma situação difícil do pretérito. Vamos voltar com a questão da superação dos medos. Houve uma passagem no Evangelho muito interessante que João nos traz. Ele fala assim, que alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Como todas as passagens de Jesus, nós temos muitas ilações a retirar delas. Eu vou aproveitar algumas questões que dizem respeito ao medo que nós estamos conversando hoje. Porque, meus irmãos, nós não estamos de posse de todas as peças do quebra-cabeças da nossa existência. Não é verdade? Então tem um momento que nós temos que segurar na mão de Jesus, nós temos que evocar as irradiações do Mestre para que nos traga orientação, para que nos traga a proteção que nós necessitamos para passar na caminhada da vida, aproveitando as oportunidades e nos livrando de inseguranças e dificuldades. Essa é uma atitude que Pedro teve quando ele teve que passar pelas águas e confiou no Cristo. E quando nós estamos caminhando com confiança em Jesus, mas também diante das opções corretas que nos coloquem sob a égide do Cristo, então Jesus está no leme da nossa existência e não há como nós afundarmos. Mas nós precisamos nos manter no equilíbrio, fazendo as opções corretas, diante daquilo que ele nos ensinou. Então, essa é uma orientação muito interessante. Ele fala que nós precisamos ter fé e caminhar.
Então, muitas vezes, meus irmãos, nós não vemos luz no final do túnel. Quantas vezes nós passamos por problemas e paramos e meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Não sei o que eu vou fazer. Já passou isso com vocês ou só comigo? Quem passou por isso, levanta o dedo. Olha só, todos nós. E nós não chegamos até aqui? Tudo não foi resolvido? Então nós temos a espiritualidade superior que orienta as nossas existências. Nós vamos caminhar, nós não vamos só sobrar, não. Nós somos muito amparados. Agora, para não sofrermos tanto, vamos ativar a nossa fé, a certeza de que nós não estamos sozinhos. Há companheiros que já trazem um processo de medo tão patológico, doentio, que precisam procurar também o apoio médico da terra. É natural. Nós precisamos. Quando o fígado não funciona bem, nós não procuramos apoio, remédio, muitas vezes nós estamos produzindo menos elementos bioquímicos no nosso corpo e o mal-estar está cada vez maior. Então precisamos associar a medicina da terra às nossas questões espirituais. Mas nós precisamos ter fé e caminhar, porque tudo vai dar certo. Existe uma lei que Kardec, inclusive, estuda no Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. Todos nós caminhamos para a felicidade. E quando nós não virmos luz no túnel, vamos planejar a nossa vida, vamos ver o que nós precisamos fazer no dia a dia e nos entregar aos benfeitores espirituais, porque tudo vai dar certo, não tem como não dar. E aí eu trago para os companheiros um resumo da doutrina dos Espíritos que está na introdução do Livro dos Espíritos, e eu convido todos que puderem a ler essa introdução, realmente não pular quando forem ler o Livro dos Espíritos. Convido os companheiros também aqui. Toda terça-feira à noite nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, o estudo do Evangelho, o estudo de uma obra também fenomenal, que é o Espiritismo de Allan Kardec. Então nós convidamos os companheiros a partir de 7 horas da noite, nós temos o estudo do Livro dos Médiuns também, a virem participar desses estudos. E quando nós conhecemos a realidade da vida, nós ficamos mais seguros no nosso dia a dia. E aí não tem mais campo para o desespero. Os benfeitores começam nos explicando a existência de Deus. Não aquele Deus antropomórfico, aquele velhinho de barbas brancas que fica nos olhando lá do alto do céu para nos punir quando a gente erra. Não é nada disso. A ideia e a orientação que nos passam os espíritos é que Deus é eterno, ou seja, Ele é incriado. Para nossa mente habituada sempre a logicar em termos de algo que tem começo, meio e fim, é muito difícil nós entendermos essa questão da eternidade. Mas nós sabemos que o universo sempre existiu, nós sabemos que há uma criação, o universo, por exemplo, é infinito. Como imaginar algo infinito? Algo que não tem fim? E é infinito, porque depois do universo tem universo, não tem fim. Então, para nossa mente ainda muito limitada, esse conceito de infinitude também é muito complexo. Então, ainda nos falta um sentido de percepção, de maturidade, que faz com que alguns conceitos ainda estejam muito acima daquilo que nós conseguimos integrar na nossa consciência, porque nós ainda estamos a caminho da evolução. Fomos criados há pouco tempo, alguns milhares e milhares de anos atrás. Passamos por toda a cadeia de evolução. No Livro dos Espíritos, eles falam que o átomo será o arcanjo. Então nós estamos que a meio caminho, né? Já estamos no nível hominal, mas ainda tem muita coisa pela frente para nós conseguirmos compreender. Mas eles disseram, já nos adiantaram, que Deus é o incriado. É a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. É a maior inteligência, é o criador de
tudo que existe em termos de matéria e em termos de espírito. Ele é imutável, porque se ele mudasse, a cada instante o universo estaria diferente. E ele é algo, mas ele não é matéria do jeito que nós estamos habituados a ver, porque senão ele sofreria as mudanças da matéria. Então, ele não é esse tipo de matéria ponderável que nós estamos habituados. Ele é único, não existem vários deuses, porque senão não existiria uma ordem universal. Ele é todo-poderoso, onipotente, soberanamente justo e bom. Mas, pelo amor de Deus, se ele é justo e bom, por que pessoas que nós convivemos no dia a dia, que são maravilhosas, sofrem, enquanto outras que não são tão boas assim e têm uma vida mais pacata e melhor? Alguém já pensou nisso? Ou só eu? Todo mundo já pensou nisso, não é? Essa pedra do quebra-cabeças da existência nos traz a reencarnação. O Espiritismo nos explica, nos definindo que nós somos espíritos imortais, criados na noite dos tempos, e que hoje nós concebemos e colhemos aquilo que nós andamos plantando por aí. Então, Deus, ele não pune no sentido que nós entendemos. Ele nos educa e nos conduz para a angelitude. Deus criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então, em torno de nós, existe um universo que a nossa vista não consegue captar. E olha, é uma realidade. Hoje em dia, o maquinário, a ciência já comprovou que existem muito mais cores no espectro do arco-íris daquelas que nós conseguimos captar, que a nossa vista só consegue captar uma partezinha das cores. O nosso ouvido só consegue ouvir alguns decibéis. Aquelas pessoas que trabalham domesticando cães, gatos e tudo mais, eles usam um apito que nós não ouvimos o som, mas os animais ouvem. Então vejam como nós somos limitados na percepção do universo no qual nós estamos inseridos. Nós estamos limitados, mas existem coisas fantásticas aqui. Com certeza, nós temos pessoas que estão aqui conosco, sem o corpo físico, mas trajando um corpo. Nós vamos ver daqui a pouco. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, o mundo dos espíritos, que é um universo que interage com o nosso. Nós estamos dentro desse universo espiritual. O universo espiritual não é lá no céu, nem lá, é aqui, é em toda parte. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. E nós somos de lá. Alguns de nós temos lembranças. Outros não, a maior parte de nós não traz lembranças. Mas os benfeitores dizem que durante o sono físico, nós, espíritos, desdobramos e entramos em contato com as entidades, as pessoas sem corpo também, com as quais nós tenhamos afinidade. Eu tenho uma experiência muito interessante que, certa feita, um companheiro espírita, eu tive um sonho. E esse sonho foi numa quarta-feira. E sonhei que eu estava num local, numa casa espírita, muito minha conhecida, estudando com outros companheiros, e eu vi esse rapaz lá, Alexandre Croft. Falei com ele, tal, conversamos sobre a aula que tínhamos tido, e tudo bem. Eu acordei com um sonho, me lembrando desse encontro e desse papo com o Alexandre. Eu estive com o Alexandre na sexta-feira seguinte, por coincidência, na mesma casa espírita. Eu disse: Alexandre, eu sonhei com você. Ele disse: eu sei, foi na quarta-feira, né? Eu me lembro do sonho, nós estávamos estudando aqui. Aí eu disse: nossa, não é que é isso mesmo?
Então, meus irmãos, nós nos encontramos com as pessoas no sonho. Só que nós desdobramos do corpo de acordo com o painel mental que nós estejamos. Então, se, por exemplo, eu tenha passado um dia com muita sensualidade, exacerbada, porque não existe nada equivocado com relação à sexualidade, a não ser a sexualidade desregrada, desequilibrada, irresponsável. Mas se eu passo desequilibradamente durante o dia, por exemplo, eu desdobro, mas eu desdobro com um nível mental que vai me projetar numa determinada camada vibratória, aonde eu vou interagir com pessoas, espíritos encarnados ou desencarnados, com o mesmo teor. Se eu passo um dia com mais calma, mais equilibrado, se eu rezo antes de dormir, não quer dizer que nós tenhamos que ser, meus irmãos, perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós estamos na humanidade e o espírita não é perfeito. O espírita está lá no Evangelho. É aquele que emprega esforços para se autoconhecer, que emprega esforços para domar as suas más inclinações. Então, se nós pudermos orar antes de dormir, isso vai nos facilitar muito, porque nós vamos ativar nossos lobos frontais físicos, vamos ativar também a área correspondente no cérebro perispiritual, e quando nós desdobrarmos, nós vamos sair do corpo pelo sono com possibilidade de nos encontrarmos com espíritos com um teor vibratório melhor. Mas se eu vou dormir com ódio, com raiva ou com violência, eu desdobro com muita ativação na área do meu cérebro reptiliana, naquela área mais primitiva, e isso vai me deixar sem condições de perceber o que tem de melhor. Mas eu vou perceber o que tem de mais primitivo no mundo dos espíritos. Então, nós temos que ter esses cuidados. A porta que nós vamos sair, se vai ser a porta dos fundos, porta da frente, né? Porta do meio. Mas sair, a gente sai. Quando a gente dorme, a gente desdobra, né? A gente sai do corpo físico. E Kardec estuda isso, muito bem estudadinho no livro dos Espíritos. Então, todos nós aqui somos espíritos de passagem pela Terra. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espiritual, da onde nós viemos, porque somos espíritos. E os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Olha só que coisa, né? Os benfeitores espirituais dizem que nós nos unimos ao corpo físico em formação ainda no útero da nossa mãe, quando o espermatozoide do nosso pai fecunda o óvulo da nossa mãe. Há uma explosão energética que possibilita a ligação do espírito ali. Então, o espírito acaba se ligando àquele novo corpo. À medida que o desenvolvimento celular se processa, o perispírito, que é o corpo do espírito, ele vai sofrendo alterações, ele vai se integrando à nova genética daquele corpo. Mas, ao mesmo tempo que ele vai sofrendo alterações para se integrar à genética do novo corpo, ele interage na divisão celular. Então, se ele traz algum traumatismo de anteriores existências, ele vai dificultar a divisão celular e vai inserir alguns processos kármicos já naquele novo corpo. Então, olha só, meus irmãos, que coisa interessante. Isso já nos traz uma série de ilações a respeito do aborto, porque se já existe aquela ligação do espírito, ele sofre. O espírito não se liga ao novo corpo no momento do nascimento. Ele se liga no momento da fecundação. Então, toda aquela divisão celular, ele vai se integrando, ele vai se enraizando no novo corpo físico que lhe é dado. É um traje espacial, tamanho infantil, que ele recebe, esse traje para que ele possa viver e interagir, aprendendo, conhecendo e também assumindo um papel de relevância nesse grande conceito universal do mundo material.
Então, nós precisamos, segundo os Espíritos falam a Kardec, dessas experiências na Terra para nos individualizarmos, para aprendermos e para evoluirmos. Então, olha aí como é que a gente chegou, né? Aí chegamos nós. E vamos ter que entregar tudo. E isso é uma ilação muito importante, porque o tempo vai passando. Né? Uma companheirinha que começou a ver que está com cabelo branco, já chegou aos 30 anos, Yasmin, meu Deus do céu, já estou com cabelo branco, meu Deus, já estou com pé de galinha. Gente, olha só, o corpo vai passar, mas nós não. Então, eu já vou avisando aqui a você na TV Nova Luz, que a senhora, minha vozinha, que desencarnou, ela desencarnou com 94 anos. Agora, não apenas eu, quando a vejo, mas alguns médiuns videntes dizem que ela está mais jovem que eu. Já falei, vovó, por favor, para de me arrasar. Que história é essa? Viu, Marcelo, você que conheceu a minha vovó? Vovó Marquinha está enxutérrima, né? Olha só, eu disse, vó, não faz isso comigo, não. Então, gente, que coisa maravilhosa. E ela conta, das vezes, uma vez que ela apareceu lá em casa, ela dizia, Yasmin, eu não posso ficar muito tempo aqui. Eu ainda tenho que ficar mais tempo lá do que aqui, porque quando eu volto... E fica um tempo, porque de vez em quando os espíritos nos visitam, os parentes, né? Então, em determinados períodos do ano, vovó vem e fica com a gente lá em casa. É uma alegria, porque todo mundo a percebe lá. Mas aí ela diz que não pode ficar muito tempo, porque quando ela fica muito tempo com a gente, ela retorna ao perispírito dela, retorna àquela ideação da velhinha, idosa que ela era. E quanto mais ela fica no plano espiritual, nas atividades que ela desenvolve, na colônia onde ela está, mais ela se sente jovem, jovem, jovem. Né? E isso é uma coisa interessante da gente ver. Né? Por isso que muitos companheiros que desencarnam não ficam conosco na nossa residência, porque eles têm que desfazer os laços para poder continuar caminhando. Né? Então, eles voltam quando nós estamos bem, quando eles estão bem, e não vão ser envolvidos com as nossas questões da Terra, para ajudá-los a se desvencilhar, a se desapegar. Por isso é muito bom a gente dar o real valor ao corpo, cuidar do corpo, da saúde corporal, porque nós precisamos dele para interagir, para vivenciar as experiências que Deus deseja que a gente tenha na Terra. Mas sempre sabendo que nós temos um corpo perispiritual que vai continuar conosco após a desencarnação. Né? E que não vai mais ter aquelas doenças, aquelas dificuldades, aquelas limitações que o corpo físico apresenta para nós. Então, como Kardec nos explica, ele diz o seguinte, que há no homem 3 coisas. Nós somos espírito, isso é o que nós somos. Nós temos um corpo perispiritual, que é como se fosse o meio termo entre o corpo físico e o espírito, que Kardec denomina de perispírito, mas que todas as tradições espirituais do planeta atestam que ele existe. Então, era o Ka dos egípcios, enfim, com nomes diferenciados. Ele é estudado hoje pelos cientistas que o chamam de corpo bioplasmático. Então, é esse que nós temos. E nós temos o corpo físico. Então, ele diz assim, há no homem 3 coisas. O corpo ou o ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma ou o ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo. E o laço que prende a alma ao corpo é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. E esse laço, ele dá o nome de perispírito, que fica com os nossos registros de memória, ele fica com os nossos registros de tudo aquilo que a gente passa na Terra, fica lá, inclusive os registros emocionais no nosso perispírito. É interessante que existem estudos hoje em dia sobre tudo. Quando você chega no limiar da desencarnação,
E isso já existe, esses estudos, porque com o maquinário que tem hoje, muitas pessoas que desencarnariam ou que têm uma desencarnação naquele momento, conseguem ser conduzidas novamente à vida, né? Paradas cardíacas, enfim. Então, eles contam que existe um limiar, quando a pessoa está desencarnando, que dá um start e eles começam a ver a vida, e isso vai acontecer com todos nós, daquele momento até o início da existência da presente encarnação. Eu tenho uma amiga que ela veio nadar aqui no Recreio dos Bandeirantes e ela não tinha ninguém, era um dia de semana, mas ela gostava de nadar, foi até o fundo, lá longe. Depois, quando ela ia voltando, ela pegou uma correnteza e ela não conseguia chegar na margem, ela não conseguia chegar na praia. E ela ficou mais de 1 hora nessa tentativa, sem conseguir. Aí ela teve um desmaio. Nesse desmaio, ela passou por esse processo. Ela sentiu um tranco na mente e ela viu aquele momento que ela estava passando e depois viu quando ela chegou na praia, quando ela trocou de roupa em casa, e foi até o processo dela ter nascido. Então, isso acontece quando a gente está no limiar. Só que, graças a Deus, naquele desmaio, ela entrou numa corrente. Eu acho que os benfeitores espirituais, não era a hora dela, né? Os benfeitores ajudaram. Acabou que ela, meio que desmaiada, entrou numa correnteza que a trouxe para a margem e ela conseguiu sobreviver. Existem livros que tratam desse assunto, das experiências pós-morte, né? Existe um livro recente que eu oriento todos a que quiser, porque você vai ler em menos de 1 hora. É Uma Prova do Céu, do Dr. Eben. Ele é psiquiatra. Ele é médico, cientista, não é psiquiatra, ele é neuro. E ele sempre acreditava que esses relatos de quase morte, experiências de morte, eram assim, fantasias da pessoa. E ele narra que ele teve uma meningite. Ele acordou passando muito mal, teve uma meningite e o cérebro dele parou. Ele ficou na UTI durante 1 semana. E nessa experiência dele, que ele conta no livro, Uma Prova do Céu, ele diz que não havia como o cérebro estar fantasiando nada, porque o cérebro dele estava parado. E ele se sentiu sair do corpo, viu inclusive um espírito, uma moça muito bonita, que o convidou e o encaminhou para ter experiências durante essa semana. Então ele passeou, ele teve contatos, e ele narra tudo isso, todas essas experiências no livro dele. Até que ele conseguiu voltar. Ele voltou, foi algo assim miraculoso, que a ciência não consegue explicar, apesar de que Kardec nos fala e nos explica que milagres propriamente não existem, existem fatos extraordinários como esses, mas que um dia a ciência vai conseguir explicar. O que não desmerece o sentido assim extraordinário de alguns eventos na nossa vida. Então ele conseguiu retornar, e mais, não apenas retornou, como o cérebro dele não ficou com nenhum problema. E ele narra essa experiência. E olha só que coisa interessante. Como ele era adotado, ele teve um desejo muito grande, depois de voltar, né, à vida, ele teve um desejo de conhecer os parentes biológicos. Ele já tinha tentado algumas vezes, mas a mãe não queria contato, porque se sentia com culpa. Enfim, teve uns problemas lá que ele narra. Mas ele tentou novamente e conseguiu. E aí ele vai na casa da mãe biológica e vê uma fotografia, um quadro de uma moça muito bonita. Era aquela moça bonita que o recebeu e passou com ele aquela semana toda. E era uma irmã biológica dele que tinha falecido. Quer dizer, é também uma comprovação de que o cérebro dele não sabia de nada daquilo, né? Uma comprovação da vida após a morte. Quem desejar ler esse livro vai se deliciar. E hoje existem não apenas esse, mas outras obras fantásticas que nos firmam, nos esclarecem que nós somos espíritos imortais.
Então, tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, ele participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. E pela alma, ele participa da natureza dos espíritos. Aí é o que acontece toda noite com a gente, viu? Olha a gente desdobrando, a gente saindo do corpo, né? Isso acontece. Yasmin, mas eu não me lembro. É porque o cérebro físico, ele tem muita limitação em registrar. E quando registra, ainda registra com algumas distorções oníricas. Tá? Nunca é exatamente aquilo que acontece no plano espiritual, né? Há sempre algumas distorções. O laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Alguém aí já teve contato, já conseguiu tocar um espírito materializado? Ah, você já viu. É muito legal. Tocar não tocou, né? Eu tive a oportunidade de tocar. É uma experiência. E olha, não tem nada de gelado não, viu? É quentinho, bem quentinho. São pessoas. Só que são pessoas que não têm mais o corpo físico, mas têm um corpo. O corpo perispiritual, que nós não conseguimos ver normalmente, mas os videntes conseguem ver. Em alguns momentos, quando existem médiuns próximos, que sejam médiuns de efeitos físicos, que doam energia, que hoje em dia chamam de ectoplasma, os espíritos conseguem, por força da vontade, unida a essa energia doada, se fazerem vistos e até tocados. E existem muitos livros que tratam dessas experiências muito raras, mas que existem. Nós aqui no Brasil tivemos uma figura fenomenal, que foi o Peixotinho, Luiz Peixoto Lins, e a sua esposa, Dona Baby, que eu sempre ajudou. O Peixotinho foi um dos médiuns mais extraordinários do mundo, e através dele, que era baixinho, magrinho, mas doava ectoplasma de uma maneira incrível, através dele muitos espíritos se materializaram. Eu tive a oportunidade de presenciar uma materialização através do médium Júlio César Grande Ribeiro, um médium de Vitória, Espírito Santo, um ser humano fantástico que também desencarnou, e através dele eu consegui tocar na Sheila, um espírito, né? Foi muito bonito, uma experiência maravilhosa. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. Ele é um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Então ninguém vai virar nuvenzinha, essa é a boa notícia. Tá? Só cheio de boas notícias. Meninas, ó, nada mais de rugas depois, viu? Uma maravilha. Nós ficamos sãos, porque as doenças dizem respeito ao corpo físico e são geralmente matrizes de questões de traumas do passado. Mas isso não quer dizer que ao regressar no mundo espiritual, nós não tenhamos assim um primeiro período de readaptação. Né? Então, às vezes, a gente passa por doenças durante longos anos e tem que se readaptar, né? Porque nós ficamos com condicionamentos mentais. Então, tudo é o pensamento. Procuremos orar, procuremos fazer leituras edificantes. Esse momento que nós estamos minutos conversando ou então refletindo sobre questões superiores, nós estamos ativando no nosso cérebro físico, na nossa matriz perispiritual, novos caminhos de compreensão do universo. E isso muda a nossa história de vida. Deixando o corpo, a alma volve, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, de onde saíra,
para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Isso aí é a fala de Kardec, essa é uma tradução. Espírito errante aqui não quer dizer espírito fica errando, não. Essa palavra errante quer dizer entre uma encarnação e outra. Então, muitos espíritos se desvinculam das necessidades de reencarnação. Aí não são mais espíritos errantes. Mas nós, quando desencarnamos, muitas vezes nós precisamos voltar, né? Para nos refazer, para refazer antigos caminhos que não foram muito adequados, projetamos nos encontrar novamente com os nossos amores, novas existências. Às vezes nós temos existências, um grupo de existências para trabalhar determinadas questões na nossa vida, questões do orgulho, questões da vaidade. Outras vezes nós temos existências nas quais queremos nos dedicar à arte, à música, à pintura ou aos esportes. Às vezes nós temos existências que não queremos o desenvolvimento muito grande da nossa intelectualidade, porque queremos trabalhar o lado emocional, queremos nos dedicar a filhos. Outras vezes não. E aí pedimos experiências para que a gente consiga dinamizar a nossa área intelectual. Então, por aí nós vamos. Uma existência seria muito pouco para a infinidade de possibilidades que um planeta como esse tem a nos oferecer. E olha que os benfeitores dizem a Kardec que o nosso planeta é um planeta ainda atrasado. Ele está qualificado como um planeta de provas e expiações, ou seja, o grupo que somos nós que encarna e reencarna aqui é um grupo de espíritos ainda com necessidades de expiar antigas opções equivocadas do passado e que precisa também ser posto à prova na sua decisão no bem. Essa é a nossa característica na sua generalidade. Nós somos espíritos que não temos muita perseverança, entendeu? Temos alguns tracinhos assim, ainda de orgulho, de vaidades, não totais, mas às vezes vêm à tona. Porque no fundo, nós temos a nossa personalidade atual, não é verdade? Hoje, por exemplo, a minha personalidade atual eu sou mulher, nasci no Brasil, dentro de uma cultura específica, me chamo Yasmin, mas eu tenho estruturas, como todos nós, de personalidades, de vivências que nós tivemos no passado. Então, às vezes, umas vivências meio traumatizadas vêm à tona quando eu estou diante de alguma situação problemática. Então, às vezes, sai um pouco, eu saio do prumo, sai um pouco a Yasmin e vem a rainha da cocada preta, por exemplo. Né? Diante de algum problema, às vezes assume um personagem nosso do passado e a gente fica autoritário ou fica com medo. Por quê? Quando nós vivemos na Terra, nós elaboramos estruturas de comportamentos que nós temos. De tanto nós repetirmos determinados comportamentos, eles acabam formando estruturas dentro de nós. E nós estamos encarnados na Terra para equilibrarmos as estruturas do passado e essas também. É muito interessante. Já aconteceu, você que está nos ouvindo pela TV Nova Luz, nos assistindo, nós aqui que estamos presentes, já aconteceu de, em determinado problema, você ter uma reação que você não se reconhece? Você diz, por que eu fiz isso? Eu não sou assim. Já aconteceu isso com vocês ou só comigo? Só comigo, né? Quem já aconteceu, levanta o dedo. Então, todo mundo, né? E aí você percebe que não faz parte da sua estrutura de personalidade. E a gente fica dizendo, então foi algum espírito, tá vendo? É esse obsessor que não larga no meu pé. Olha, eu estou errando, mas é o obsessor que não larga no meu pé. Obsessor nada, é lógico que nós temos também companhias espirituais e atraímos entidades que podem reforçar determinados traços de personalidade. Isso acontece.
Mas, em realidade, nós temos que lidar, e o que acontece muito mais são determinados traços de personalidade que nós tivemos no passado que vêm à tona motivados por alguma circunstância da atualidade. E aí nós precisamos observar bem. Por que que esse traço está vindo? Eu tenho que educar ele. Porque eu sou a consciência. Ele está emergindo da minha inconsciência, quer dizer, de um lado meu, que é um lado meio sombra, que eu trago do meu passado, de vivências anteriores. Então eu preciso identificar, a coisa mais importante inicial é identificar. Olha, eu tenho um traço de personalidade que é arrogante, ou que tem medos, ou então que é ciumento. Não é propriamente a minha situação atual, mas vem à tona de repente. Às vezes nós temos que procurar um apoio profissional. Mas quando nós conseguimos identificar isso, nós podemos orar, pedir recursos à espiritualidade para nós podermos superar e darmos força à nossa individualidade e não a essa estrutura infantil, que se não foi integrada total na nossa individualidade é porque está na borda, e está na borda porque não está harmonizada. Todas as nossas vivências, que nós tivemos dificuldades e que não conseguimos ter personalidades equilibradas, elas não se integram energeticamente a nós. Elas ficam na nossa borda e vira e mexe, elas brotam. Então, nós vamos educando esse grupo que está aqui dentro de nós, com as palestras, com as leituras edificantes, com a oração, com as visualizações, as meditações conduzidas. Tudo isso vai trabalhar esses personagens que nós temos dentro de nós, que não são pessoas, mas são estruturas de personalidade que ficaram muito fortes, muito vivas e que vira e mexe, vem à tona. Meus irmãos, nós já estamos terminando. Então, esse é o último. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Esse foi um extrato que nós tiramos da introdução do Livro dos Espíritos, que tem coisas ainda mais magníficas, e eu convido os companheiros a fazerem essa leitura fantástica, porque quando nós compreendemos o mecanismo da vida, nós nos sentimos mais seguros. Esse aí é uma imagem do livro, do filme, né? Do filme Nosso Lar. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma, né? Encontra ela todos aqueles que conhecera na Terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Olha que delícia, gente, os nossos amores que partiram. Todo bem e todos os equívocos, né? A gente tem que entrar em contato com isso, mas não tem problema não, porque os amores espirituais nos auxiliam, os nossos espíritos orientadores estão ao nosso lado e nós teremos todas as oportunidades para retornarmos à Terra e renovarmos as nossas atitudes. Então, meus irmãos, nós somos imortais, nada de mal vai nos acontecer. Há os desafios naturais da existência que serão superados. E quando nós não virmos uma luz no final do túnel, é porque Deus está trabalhando direitinho para nós e Ele já está nos iluminando. Pode contar que o que Ele deseja é que nós façamos as opções mais acertadas, orientando a nossa vida pelo caminho do bem. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que nós possamos construir uma vida a cada dia mais saudável, mais segura, com fé em Deus e mais feliz. Um beijo no coração de todos, um beijo no coração do grupo que está nos acompanhando pela TV Nova Luz. Gente, olha só esse mês, nós estávamos vendo lá dentro, nós fomos acessados por mais de 60 países. Então, acompanhando aqui as palestras,
Isso é tão bom, a gente fica muito feliz de saber que temos tantos amigos que estão compartilhando desse momento tão especial e nós sentimos a espiritualidade, as energias de amor aqui presentes, que você que não está fisicamente conosco possa sentir aí no seu coração, onde quer que você se encontre, no Canadá, gente, no Alasca, companheiros nos acompanhando pelo Alasca, pela Bélgica, você que está aí no Japão, você que está aí em Portugal, você que está na Itália, você que está no Canadá nos assistindo, um beijo no coração de todos, nós estamos juntos, Jesus está conosco, nos amparando, nos orientando na nossa romagem terrena. Fique com Deus e continue com a gente. Nós vamos fazer uma parada para os passes e daqui a pouco nós vamos estar de volta para a prece final, mas teremos uma visualização terapêutica que vai ser conduzida pela nossa Soninha, a Sônia Regina. Gente, esses slides lindos, quem fez foi o Ricardo Rodrigues, viu? De presente para nós. Muito obrigado, Yasmin. Eu acho que nós vamos precisar ainda de muitas encarnações para chegarmos ao nível da Yasmin, né? Porque Yasmin, se algum espírito se materializar aqui perto de mim, esticar a mãozinha para eu tocar nele, eu vou estar uns 10 quilômetros de distância. Só eu, gente, ou todos de vocês? É só eu, gente, ou você? Nós vamos fazer uma prece agora. Aqueles que porventura precisarem sair logo depois do passe, se sintam à vontade, mas se puderem retornar aqui ao ambiente, gostaríamos que voltassem, ficar, obviamente, mantendo-nos em silêncio, que nós ainda teríamos uma prece final. Por fim, hoje nós não teremos a nossa cantina funcionando em função de ter sido feriado. Tudo bem? Então vamos a uma prece e depois encaminhamos para o passe, e eu vou passar depois para nossa querida Sônia fazer a visualização. Meus irmãos, meus queridos companheiros, encarnados e desencarnados, que se encontram neste ambiente, vamos aproveitar esta oportunidade, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, agora em agradecimento por Ele ter nos dado o discernimento para entendermos os seus ensinamentos através do trabalho feito por Allan Kardec no processo de codificação da doutrina espírita. Querido e amado Pai, permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Então, nós já tivemos várias oportunidades de aprender que o pensamento é criador e que quando a gente quer, a gente consegue. Jesus nos disse na época que a nossa fé seria capaz de curar qualquer coisa. E hoje a Yasmin lembrou, homem de pequena fé, que Jesus disse para Pedro, quando ele caminhando pelas águas sentiu medo e começou a afundar. Então, nós precisamos treinar a nossa mente para que possamos colocar em exercício a praticar essa fé. Então, o que vamos fazer aqui hoje é exatamente isso. E é o que você pode fazer a qualquer momento, na casa, antes de dormir, na hora do banho. Eu costumo dizer que o banho é um excelente momento de visualização. Porque você pode, ao sentir a água caindo no seu corpo, pensar que além de limpar as impurezas físicas do seu corpo físico, ela pode estar limpando também tudo aquilo que você teria e não lhe pertence mais. Então, você pode imaginar essa água descendo sobre você. Então, vamos agora. Como podemos fazer isso? Apenas centralizando a consciência, porque a nossa consciência, ela vive de lado para um lado, de outro para o outro, porque tudo nos chama atenção. Então é muito bom fechar os olhos, porque quando fechamos os olhos, nós nos voltamos para nós mesmos, para o nosso interior.
Então, se você quiser, feche os seus olhos agora. Isso, muito bem. E aí, você pode prestar atenção na sua respiração, observando como está a sua respiração nesse momento. Talvez ainda um pouco ofegante, talvez mais calma, ou vai se acalmando a cada inspiração e expiração. Apenas observe o ar entrando e saindo, e isso já faz com que você concentre-se. Isso já faz com que não tenha nenhuma intenção de mudar a sua respiração. Sinta o ar entrando, saindo. Isso, muito bem. E na medida em que você vai respirando, imagine aí, por trás dos seus olhos fechados, uma linda luz descendo. Pode ser uma luz, mas pode ser também que você observe uma cor. Ou talvez um ventinho soprando no seu rosto. Talvez você apenas fique em paz. Eu não sei como você se sente nesse momento, mas o que eu sei é que você é capaz de trazer toda a paz neste momento. Isso. Muito bem. Muito bem. E na medida em que você vai se concentrando, deixe o seu corpo relaxar. Solte os seus braços, suas pernas. Relaxe na cadeira. Relaxe aí onde você está. E talvez você possa trazer agora à memória uma imagem muito linda. Uma imagem que chega, que vai se apresentando a você, se aproximando. Isso. Pode ser a imagem de Jesus, pode ser Maria, ou alguém que você goste muito. Essa pessoa vem para te trazer carinho, para te trazer amor, e chega perto de você e pode te abraçar. É alguém que você gosta muito e que você gosta muito de estar perto. Isso. E a presença dela te dá um enorme bem-estar. Sinta esse bem-estar. Aproveite agora esse momento presente. Isso. Eu costumo dizer que este é o presente que a gente se dá no momento presente. E é essa a significação do bem-estar que você sente. E ele pode se enraizando em você. Aproveite, desfrute de toda essa sensação de bem-estar. Desfrutando com alegria, com prazer. Isso, muito bem. Agora, você pode até deixar essa pessoa ir embora, porque todo bem-estar está em você e aí vai permanecer. Desfrute mais e mais dessa sensação de prazer, de saúde, de alegria. Muito bem, muito bem. Agora, você pode ainda observar. Você pode ainda que você está envolvido em muita luz e sentir uma proteção que o seu pensamento vai criando com essa luz.
Pode ser em forma de uma cerca, de uma capa protetora, um halo de luz. Não sei como você faz, mas do seu jeito e do seu modo, você pode criar essa proteção que irá com você aonde você for. Muito bem. Sinta-se aí dentro, nesse seu espaço que é só seu, e haja o que houver, você estará bem. Assim, você pode ir voltando a prestar atenção na sua respiração. Observar agora como está a sua respiração. Como no início, algo modificou? O ar que entra é o mesmo, mas a sensação mudou? Muito bem. Sentindo então o ar entrar e sair, você pode ir trazendo de volta a sua consciência para o aqui e agora. Prestar atenção no seu corpo, talvez mexer os seus pés, as suas mãos, sentindo-se novamente em estado de alerta e trazendo com você todo o aprendizado desse exercício, todo o bem-estar que você desfruta. Isso. Traga-se de volta, sorria, dê um sorriso do seu coração e deixe a paz iluminar o seu caminho. Que Deus esteja sempre presente e que nós possamos fazer esses exercícios todos os dias, 1 minutinho, 2, 5, 10, enfim, buscar esse momento de paz. Graças a Deus.